Tentações por John Newton. Eu devo primeiro perguntar por que o Senhor permite que alguns de seu povo sofram ataques tão violentos dos poderes das trevas, e depois sugerir alguns conselhos às almas tentadas. Primeiro, por que o Senhor permite que seu povo seja tentado? As tentações de Satanás, que embora não sejam as mais dolorosas, são na realidade as mais perigosas, não pertencem diretamente ao meu desígnio atual. Refiro-me àqueles pelos quais ele é muito bem sucedido em desviar muitos professantes do caminho do dever, em enchê-los de orgulho espiritual ou embalá-los na segurança carnal. Nessas tentativas, ele costuma ser mais poderoso e prevalecente quando é menos percebido. Ele raramente aflige aqueles a quem pode enganar. É principalmente quando esses esforços falham que ele luta contra a paz da alma. Ele odeia o povo do Senhor, ressente todos os seus privilégios e todos os seus confortos, e fará o que puder para inquietá-los, porque não pode prevalecer contra eles. E embora o Senhor estabeleça tais limites para sua ira que ele não pode passar, e o limita tanto à maneira quanto ao tempo, ele geralmente fica satisfeito em permitir que ele expresse sua malícia em um grau considerável, não para gratificar Satanás, mas para humilhá-los e prová-los, para mostrar-lhes o que está em seus corações, para torná-los verdadeiramente sensíveis à sua dependência imediata e absoluta de si mesmo e para incentivá-los à vigilância e à oração. Embora as tentações, em sua própria natureza, sejam dolorosas e terríveis, ainda assim, quando, pela graça de Deus, produzem esses efeitos, elas merecem ser contadas entre todas as coisas designadas para cooperar para o bem daqueles que o amam. A carruagem leve, a confiança vã e os lamentáveis retrocessos de muitos professantes, talvez, falando à maneira dos homens, pudessem ter sido evitados em certa medida se eles estivessem mais familiarizados com essa guerra espiritual e tivessem bebido do cálice da tentação, que apenas poucos daqueles que andam humilde e honestamente estão isentos de provar, embora nem todos no mesmo grau. Um fim gracioso, portanto, que o Senhor tem ao permitir que seu povo seja tentado, é a prevenção de males maiores para que não se tornem orgulhosos ou descuidados, ou sejam enredados pelos costumes corruptos do mundo. Nessa visão, não duvido que, por mais pesadas que suas provações possam ser em algumas épocas, você é capaz, por seu julgamento composto, de se regozijar nelas e ser grato por elas. Você sabe o que sofre agora, mas você não sabe qual poderia ter sido a consequência se você nunca tivesse sido ferido pelos dardos inflamados do maligno. Você poderia ter sido apanhado em uma armadilha mais fatal e ter sido contado com aqueles que, por suas graves declinações e quedas, fizeram com que os caminhos da verdade fossem mal falados. Outro desígnio gracioso é, para a manifestação de seu poder, sabedoria e graça, apoiar a alma sob pressões que evidentemente estão além de sua própria força para sustentar. Uma sarça em chamas e não consumida atraiu a atenção de Moisés. Este emblema é geralmente aplicável ao estado de um cristão na vida presente, mas nunca mais do que quando ele está no fogo da tentação. E embora seus sofrimentos mais pesados desse tipo sejam geralmente escondidos do conhecimento de seus semelhantes, ainda há outros olhos sempre sobre ele. Somos, diz o apóstolo, um espetáculo para o mundo, não apenas aos homens, mas também aos anjos. Muitas coisas provavelmente passam no estado invisível, no qual temos preocupações mais próximas do que normalmente percebemos. O início do livro de Jó lança alguma luz sobre esse ponto e nos informa sobre o que de outra forma teríamos ignorado totalmente sobre a verdadeira causa de seus sofrimentos incomuns. Satanás o desafiou, acusou-o de hipócrita e pensou que poderia provar que era hipócrita se tivesse permissão para atacá-lo. O Senhor, para a vindicação da integridade de Jó, e para a manifestação de sua própria fidelidade e poder em favor de seu servo, teve o prazer de dar permissão a Satanás para tentar o que pudesse fazer. A experiência atendeu a muitos bons propósitos.
Jó foi humilhado, mas aprovado. Seus amigos foram instruídos, Satanás foi confundido e desapontado. E a sabedoria e a misericórdia do Senhor, em suas dispensações mais sombrias para com seu povo, foram gloriosamente ilustradas. Este concurso e o evento foram registrados para a direção e encorajamento de sua igreja até o fim dos tempos. A malícia de Satanás não é diminuída, e embora ele tenha encontrado milhões de decepções, ele ainda, como Golias no passado, desafia os exércitos do Israel de Deus. Ele desafia os mais fortes e deseja tê-los para que possa peneirá-los como trigo. De fato, ele é de longe uma superação para eles, considerados como em si mesmos. Mas, embora sejam fracos, seu Redentor é poderoso e eles estão para sempre protegidos por seu amor e intercessão. O Senhor conhece aqueles que são dele, e nenhuma arma forjada contra eles pode prosperar. Para que isso apareça com a mais completa evidência, Satanás pode atacá-los. Manuseamos vasos de vidro ou porcelana com cautela e nos esforçamos para protegê-los de quedas e golpes, pois sabemos que são facilmente quebrados. Mas se um homem tivesse a arte de tornar o vidro maleável e como ferro capaz de suportar o golpe de um martelo sem quebrar, é provável que, em vez de trancá-lo cuidadosamente, preferisse, para o elogio de sua habilidade, permitir que muitos tentassem quebrá-lo quando ele sabia que suas tentativas seriam em vão. Os crentes são comparados a vasos de barro passíveis de serem destruídos por um pequeno golpe. Mas eles são tão fortalecidos e temperados pelo poder e suprimento da graça divina, que os esforços mais ferozes de seus inimigos mais ferozes contra eles podem ser comparados ao arremesso de ondas contra uma rocha. E para que isso seja conhecido e notado, eles são expostos a muitas provações. Mas os ataques unidos e repetidos dos homens do mundo e dos poderes das trevas fornecem apenas a demonstração mais incontestável de que o Senhor está com eles em verdade e que sua força se aperfeiçoa em sua fraqueza. Certamente este pensamento, meu amigo, lhe dará consolo, e você ficará contente em sofrer se Deus for glorificado por você e em você. Além disso, ao suportar a tentação, você, como um membro vivo do corpo de Cristo, tem a honra de ser conformado à sua cabeça. Ele sofreu sendo tentado, e porque Ele te ama, Ele te chama para participar de seus sofrimentos e para provar seu cálice. Não o cálice da ira de Deus, isso Ele bebeu sozinho e bebeu tudo. Mas na aflição Ele permite que seu povo tenha comunhão com Ele. Assim eles preenchem a medida de seus sofrimentos e podem dizer, como Ele era, assim somos nós no mundo. Não se maravilhe porque o mundo o odeia, nem se maravilhe porque Satanás se enfurece contra você. O discípulo não deveria ser como seu Senhor? O servo pode esperar ou desejar paz dos inimigos declarados de seu mestre. Devemos seguir seus passos. E podemos desejar, se fosse possível, andar por um caminho coberto de flores quando o dele estava cheio de espinhos. Não fiquemos apavorados com o poder de nossos adversários, o que é para eles um sinal evidente de perdição, mas para nós de salvação de Deus. A nós é dado não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por causa dele. Se fizéssemos as pazes com o mundo nos deixaria em paz. Se pudéssemos nos contentar em andar nos caminhos do pecado, Satanás não nos perturbaria. Mas porque a graça nos resgatou de seu domínio e o amor de Jesus nos constrange a viver somente para Ele, portanto o inimigo, como um leão roubado de sua presa, ruge contra nós. Ele ruge, mas não pode devorar. Ele trama e se enfurece, mas não consegue prevalecer. Ele aflige, mas não pode destruir. Se sofrermos com Cristo, também reinaremos com Ele. No devido tempo, Ele esmagará Satanás sob nossos pés, nos tornará mais que vencedores e nos colocará onde não ouviremos mais a voz da guerra para sempre. Novamente, assim como pelas tentações somos conformados à vida de Cristo, da mesma forma,
pelo poder santificador da graça, as tentações se tornam subservientes para promover nossa conformidade à sua imagem, particularmente porque assim adquirimos simpatia e companheirismo com nossos irmãos sofredores. Este é eminentemente um ramo da mente que estava em Cristo. Ele sabe como ter pena e ajudar aqueles que são tentados, porque ele mesmo foi tentado. Ele sabe o que significam as tentações, não apenas com aquele conhecimento pelo qual conhece todas as coisas, mas pela experiência. Ele se lembra bem do que suportou no deserto e no jardim, e embora seja para sua glória e nosso consolo que ele tenha sofrido a tentação sem pecado, ainda assim, por essa mesma razão, e porque ele era perfeitamente santo, as tentações de Satanás foram indescritivelmente mais amargas para ele do que podem ser para nós. O grande dever e refúgio do tentado agora é recorrer a ele. E eles têm o maior incentivo para fazê-lo, pois têm certeza de que ele é tocado com o sentimento de nossas enfermidades. E pela mesma razão, eles encontram algum consolo em aplicar àqueles de seus irmãos que sofreram as mesmas coisas. Ninguém, exceto estes, pode entender ou ter pena de suas queixas. Se o Senhor tem filhos que não são exercitados com tentações espirituais, tenho certeza de que eles são pouco qualificados para dizer uma palavra a seu tempo aos que estão cansados. Nesta escola você adquiriu a língua dos eruditos e não te pareça pouca coisa. Mais uma vez, as tentações, ao nos dar uma dolorosa sensibilidade da fraqueza de nossas graças e da força de nossas corrupções interiores, tendem a mortificar os princípios malignos da autodependência e da justiça própria que estão profundamente enraizados em nossa natureza caída. Tornar Cristo, em todas as suas relações e ofícios, mais precioso para nós e para nos convencer de que sem Ele nada podemos fazer. Seria fácil ampliar essas e outras vantagens que o Senhor permite que seu povo obtenha das coisas que sofrem, para que possam dizer com Sansão, do comedor sai a carne. E isso, o que seu adversário projeta para sua derrubada, contribui para seu estabelecimento. Mas já ultrapassei meus limites. O suficiente, espero, foi dito para provar que Deus tem fins sábios e graciosos ao permitir que eles sejam sacudidos pelas tempestades por um período e não sejam consolados. Em pouco tempo, esses desígnios serão mais plenamente revelados para nós, e ficaremos satisfeitos por Ele ter feito todas as coisas bem. Enquanto isso, é nosso dever, e será muito para nosso conforto, acreditar na autoridade de Sua palavra. Segundo, passarei agora a oferecer alguns conselhos para aqueles que são tentados. Mas estou pronto para dizer, com que propósito? Quando o inimigo vem como uma inundação, quando os próprios fundamentos da esperança são atacados, quando suspeitas são levantadas na mente, não apenas em relação ao interesse nas promessas, mas em relação à verdade da própria Escritura, quando uma nuvem escura apaga, não apenas o sentido, mas quase a lembrança de confortos passados, quando a mente está sobrecarregada com torrentes de imaginações blasfemas, impuras ou monstruosas, coisas horríveis e indescritíveis, quando os dardos inflamados de Satanás tiverem incendiado as corrupções do coração, em tal época, uma pessoa está pouco disposta ou capaz de ouvir conselhos. Devo, no entanto, mencionar algumas coisas pelas quais normalmente Satanás mantém sua vantagem contra eles nessas circunstâncias para que possam estar em guarda tanto quanto possível. Os principais artifícios de Satanás são, primeiro, esconder de um crente os desígnios do Senhor ao permitir que ele se enfurecesse. Alguns deles eu notei, e eles devem se esforçar para mantê-los em suas mentes. É difícil para eles, durante a violência da tempestade, conceber que algum bem possa surgir da experiência de tanto mal. Mas quando a tempestade passa, eles descobrem que o Senhor ainda se preocupa com eles. Agora, embora um jovem soldado possa se assustar no primeiro ataque no campo de batalha, parece possível que aqueles que estiveram frequentemente engajados possam finalmente ganhar confiança pela lembrança dos muitos casos em que encontraram anteriormente
pelo evento, que o Senhor certamente estava com eles nas mesmas dificuldades e que seus medos eram apenas infundados e imaginários. Quando a guerra está mais quente, eles ainda têm motivos para dizer: espere em Deus. Segundo, para fazê-los proferir discursos impacientes que apenas agravam sua angústia. Disse de Jó em suas primeiras provações: em tudo isso ele não pecou com os lábios, nem culpou a Deus tolamente. Por tanto tempo, Satanás foi incapaz de prevalecer. Depois, ele abriu a boca, como Jeremias também fez, e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Quando ele começou a reclamar, suas causas de reclamação aumentaram. Não podemos impedir que pensamentos terríveis surjam em nossos corações, mas devemos ser cautelosos em dar-lhes vazão falando imprudentemente. Isso é como deixar entrar o vento sobre um fogo sufocante, o que o fará queimar com mais intensidade. Terceiro, para persuadi-los de que tudo o que eles sentem surge imediatamente de seus próprios corações. De fato, é a prova mais terrível de nossa depravação que sentimos algo dentro de nós pronto para obedecer às sugestões do inimigo, desafiando nosso melhor julgamento e desejos. Mas não é assim em todos os casos. Nem sempre é fácil, nem necessário, exatamente traçar a linha entre as tentações de Satanás e nossas próprias corrupções. Mas às vezes não é impossível distingui-las. Quando um filho de Deus é levado a blasfemar contra o nome que ele adora, ou a cometer tais males que até mesmo a natureza não santificada recuaria, o inimigo fez isso e será responsável por toda a culpa. A alma, neste caso, é passiva e sofre com extrema relutância o que mais teme do que os maiores males que podem afetar o corpo. Nem as feridas mais profundas desse tipo deixam uma cicatriz na consciência quando a tempestade passa, o que é uma prova de que eles não são nosso próprio ato. Quarto, para expulsá-los do trono da graça. A oração, que é necessária em todos os momentos, é especialmente necessária em tempos de tentação. Mas quão difícil é vir com ousadia para que possamos obter ajuda neste momento de necessidade, mas por mais difícil que seja, deve ser tentado. Ao interromper a oração, damos ao inimigo o maior encorajamento possível, pois então ele vê que suas tentações têm o efeito que ele pretende por elas para nos interceptar de nossa fortaleza. Quando nosso Senhor estava em agonia, ele orou com mais fervor. O ardor de sua oração aumentou com a angústia de sua alma. Seria bom se pudéssemos sempre imitá-lo nisso. Mas muitas vezes tentações e dificuldades, em vez de despertar nossa aplicação, nos desanimam e enfraquecem, de modo que nossos gritos são os mais fracos quando mais precisamos de ajuda. Mas, enquanto a oração é contida, nosso fardo aumenta, conforme Salmo 32, verso 3 e Salmo 32, verso 5. Se Satanás não puder fazê-los omitir a oração, ele repetidamente se esforçará para cansá-los, trabalhando na legalidade que se apega tão perto do coração. Satanás é um duro capataz quando interfere no desempenho de nossos deveres espirituais. Isso ele faz talvez com mais frequência do que pensamos, pois ele pode, se servir ao seu propósito, aparecer como um anjo de luz. Quando a alma está em uma tempestade e tenta orar, ele sugerirá que a oração nessas ocasiões seja prolongada e realizada com tanta firmeza que é considerada impraticável naquela época. Esses esforços limitados são cansativos, e pela maneira da performance, ele aproveita a ocasião para fixar uma nova culpa na consciência. Petições curtas, frequentes e fervorosas, que quase necessariamente surgirão do que se sente quando a tentação é violenta, são as mais adequadas ao caso. E não precisamos aumentar o fardo atribuindo-nos tarefas além de nosso poder, como se esperássemos ser ouvidos por falar muito. Bendito seja Deus por lutarmos com o inimigo já derrotado por nosso Senhor e por termos uma promessa segura de vitória. O Senhor é a nossa bandeira. Amém.